Olá, minha gente. Boa noite. Boa noite, doutora Kátia. Que alegria estar aqui com você, viu? Boa noite, Cristiane. A satisfação é toda minha. É uma grande alegria mesmo poder contribuir com o pessoal que está conosco. Muito obrigada pela oportunidade, viu, doutora Cristiane? Imagina. E desde o início da pandemia, que tem se percebido assim, um interesse das pessoas em fazer o planejamento sucessório. Eu estou até com os dados aqui, que é do Colégio Notarial do Brasil. Esses dados mostram que a procura por testamento no ano de 2021 aumentou em 41,7% em relação ao ano anterior. Então, isso mostra para a gente o interesse que tem emergido nas pessoas de planejar a sucessão, né? De deixar tudo organizado para sua família quando eles não estiverem mais aqui. Só que quando a gente fala em planejamento patrimonial e sucessório, é fundamental que as pessoas conheçam as ferramentas disponíveis, né? E principalmente as suas desvantagens, ou seja, aquilo que pode ser um problema quando da aplicação dessa ferramenta, né? E aí, quando pensamos neste assunto, né? O que vai ser dos meus bens depois que eu morrer? Essa não é uma tarefa agradável, não é mesmo, Cristiane? Não, nem um pouco, né? Ainda mais dentro da cultura do nosso país, existe um tabu, as pessoas não querem falar sobre isso. Quando eu morrer, o que vai ser das minhas coisas? As pessoas fogem disso, porém, a morte é um fato, ela vai acontecer, um dia vamos passar desta vida. E olha que curioso, esse número que você trouxe do aumento das pessoas buscando por esta ferramenta que é o testamento, como uma forma de planejar a distribuição dos bens, depois da pandemia. Porque, né, infelizmente, quantas famílias foram atingidas por esta doença terrível, né? E aí agora as pessoas sabem, para partir, enfim, né? Foi o novo, foi o velho, foram pessoas saudáveis, né? Terrível, de um modo muito terrível. E as pessoas passaram, sim, a mudar a sua forma de pensar e tomaram, né, esse choque de realidade do quão triste é um processo de inventário. Bom, então, apesar de não ser uma tarefa muito agradável pensar em como vai ficar a distribuição dos bens, ela é sim necessária. Planejar auxilia muito, reduz custos e por aí vai. E aí, para evitar, né, conflitos, especialmente conflitos, brigas ali entre os herdeiros, muitas pessoas lançam mão desta ferramenta que é o testamento. Mas o que é o testamento? O testamento é o registro da vontade da pessoa acerca da distribuição do patrimônio dela, e não só isso. A pessoa também pode registrar ali como ela gostaria que ficassem determinados assuntos de ordem particular da vida dela. E ela vai fazer isso, né, o registro dessa vontade, da expressão da vontade, através de um documento. E este documento, ele pode ser feito de 3 formas, e eu vou falar aqui para vocês quais são estas formas, o que deve ser respeitado para a validade deste documento, aproximadamente o custo disso e como que ele funciona, tá bem? Então, uma coisa importante a ser dita é que aquele que faz o testamento, a esta pessoa é dado o nome de testador. E o testador, se ele tiver herdeiros necessários, quem são herdeiros necessários? Os descendentes, seriam filhos, netos, bisnetos, ou os ascendentes, pais, avós, bisavós. E também os cônjuges, ou mesmo companheiros, também se enquadram aí na condição de herdeiros necessários. Então, se o testador ele tiver herdeiros necessários, existe uma restrição para fazer ali a distribuição destes bens. Ou seja, ele tem que respeitar os 50%, né? Pelo menos 50%
de todo o patrimônio, ele não pode ter liberdade para deixar ali a distribuição destes bens para quem ele quiser. Ele vai ter que respeitar estes herdeiros necessários. A outra parte, ele pode sim beneficiar quem ele quiser, ainda que seja uma pessoa estranha ao vínculo ali, à relação familiar dele, ok? Mas ele tem que respeitar esse mínimo. E é claro que essa proporção aí que cabe a cada um destes herdeiros necessários, nem todos, por vezes, serão contemplados de forma excludente, não é mesmo, doutora Cristiane? Então, se eu tenho descendentes, naturalmente os meus ascendentes não serão beneficiados. Porém, aí envolve diversas questões acerca do regime de casamento, é possível que o cônjuge venha a ser enquadrado ali, se beneficiar juntamente na herança com os filhos. E aí são várias regras, mas enfim, tem que ser respeitado isso, tá ok? Agora, se a pessoa não deixar um testamento ou não fizer um planejamento patrimonial utilizando outras ferramentas, o que vai acontecer? A distribuição dos bens daquela pessoa vai cair nas regras previstas na legislação. E, naturalmente, uma pessoa que não é herdeiro, estipulado ali pela lei, não será beneficiado com a sua herança. Se você também quiser beneficiar mais um herdeiro que outro, se você não tiver feito isso em um planejamento, você também não vai conseguir. Vai cair na regra geral ali da lei, que dispõe sobre a partilha do patrimônio, ok? Agora, se essa pessoa não tiver herdeiros necessários, aí ela pode dispor do patrimônio dela da forma que ela quiser, e inclusive da totalidade dos bens, tá ok? Então, como eu havia dito, Cristiane, eu vou falar sobre os tipos também de testamento. Então, a primeira modalidade é o testamento público. E veja bem, apesar do nome, né, ser testamento público, este documento ele é sigiloso. Então, o testador ele vai até o cartório e lá ele vai expressar ali qual é o desejo dele acerca dos bens ou de outros assuntos, e o oficial do cartório vai lavrar este documento. Só que veja bem, este sigilo, essa obrigatoriedade de sigilo, ela é imposta para o cartório, para o oficial do cartório. Mas o testador, se ele quiser contar, olha, eu já fiz o meu testamento, né? Eu já deixei claro como eu quero que fique a distribuição dos meus bens lá no cartório tal, da cidade tal, tá tudo certo. Ele não está aí, né? Obrigado a não revelar o que ele desejou e deixou registrado em um documento público, ok? Para isso, existem algumas formalidades. Neste testamento público, exige-se a assinatura e a presença de 2 testemunhas, tá ok? E lá no cartório vai ter este registro. Quando a pessoa vier a falecer, ainda que ela não tenha contado para ninguém, para o inventário é necessário apresentar uma certidão negativa de testamento. E se a pessoa fez o testamento, essa certidão ela vai vir positivada, indicando ali que existe aquele registro daquele testamento no determinado cartório. Agora, além do testamento público, existe o testamento particular. Neste documento, a pessoa ficará livre de custas com o cartório, porque ela mesma pode fazer, redigir ali como ela gostaria que ficasse a partilha dos seus bens. E a diferença é que será necessária para a eficácia desse documento que tenha a assinatura de 3 pessoas. E veja bem, tanto em um quanto em outro, estas testemunhas, elas não poderão fazer parte daquelas pessoas que serão beneficiadas com o testamento, não é mesmo, Cristiane? Sim.
Não Seria pode. até incoerente, né? Sim, claro, né? Não podem ali ter nenhuma relação ali com aquele documento. Bom, essa figura da testemunha ela é muito importante, porque depois, quando a pessoa não estiver mais aqui, já tiver falecido, esses documentos, mesmo o público, né, pode sim ser alvo de questionamento, se a pessoa estava lúcida, se ela estava em seu perfeito juízo e capacidade de discernimento ali para fazer aquela declaração. Enfim, e aí a terceira e última modalidade de testamento é o chamado testamento cerrado, que significa fechado. Esse documento, ele tem uma formalidade a mais, porque ele realmente vai ser secreto, nem mesmo o oficial do cartório terá conhecimento do teor daquele testamento. E aí, então, o testador, ele vai redigir como ele quer que fique e vai levar este documento, que não vai ser lido pelo oficial, e vai ser ali costurado, né? Tem que ser vedado ali com uma cera, e que ninguém pode romper este lacre, sob pena de depois ser considerado inválido o documento. Também é necessário aí a assinatura das testemunhas. Agora, qualquer irregularidade neste documento poderá invalidá-lo. Então, se ele não respeitou, por exemplo, essa questão da legítima, né, que é os 50% que cabe aos herdeiros necessários, esse testamento vai ser considerado inválido. Também, se com relação a este lacre. Então, veja bem, né? O descumprimento de qualquer formalidade, né? Sim, de qualquer formalidade já inviabiliza totalmente e vai ficar caracterizada, né? A irregularidade e que conduzirá à invalidade do documento. Sim. Olha só, essas três modalidades, tanto o testamento público quanto o particular, e esse fechado, que é muito pouco utilizado até, né? São utilizados ali para a pessoa fazer esta declaração da vontade dela, como ela quer que fique, os bens ou outras questões, mas sempre enxergamos que existe uma fragilidade muito grande nisso tudo. Por quê? De um modo muito, né, naturalmente podemos identificar que aquela pessoa, um herdeiro, ou até mesmo uma pessoa próxima da pessoa falecida, que se sentir lesada com a distribuição daquele patrimônio, ela pode começar a levantar questões para chegar a discutir a validade do documento, não é mesmo? Então, Kátia, e assim, muito interessante você tocar nesse assunto, porque assim, as pessoas precisam entender que o testamento, ele pode, como você falou inicialmente, né, expressar uma vontade em relação a assuntos pessoais, né, existenciais, digamos assim, mas também em relação a assuntos patrimoniais. Então, no que diz respeito a esses assuntos existenciais, por exemplo, eu quero definir quem vai ser o tutor dos meus filhos menores quando eu não estiver mais aqui, ou então, quais procedimentos médicos devem ser tomados numa situação de doença grave, tudo bem usar o testamento. O cuidado, ele deve vir quando nós falamos do patrimônio, que é o que você está pontuando aqui, né? Porque aí residem inúmeras desvantagens na utilização do testamento como planejamento sucessório, né? E são essas desvantagens que as pessoas precisam conhecer, entender, para decidir se realmente vale a pena usar o testamento.